aconteceu. Tá, então vamos continuar então. Hoje é a lição 36. Outros reformadores foram surgindo. Então na aula passada eu falei sobre John Wycliffe, que era um cara que ele era professor da faculdade, lembra? E ele tinha um evangelho simples. E ele divulgava o evangelho para as pessoas. Só que ele tinha aquela visão que o Papa era o anticristo. E ele começou a passar essa visão para as pessoas, lembra? Eu falei isso na aula passada, lá na casa do meu pai. Então os escritos dele, ele pregava para as pessoas, certo? Os escritos dele, os escritos dele estavam correndo o mundo todo. Ele, através dos escritos dele, através das pregações dele, com o tempo começou a se tornar uma ameaça para a Igreja Católica. Eu vou ter aqui no estudo. Passada, falamos sobre John Wycliffe, o primeiro reformador de uma série de muitos que foram surgindo. Ele foi praticamente o primeiro, nessa época. O primeiro reformador por quê? Lembrando, antigamente existiam outras pessoas que tentaram fazer a reforma da igreja. Amém? Fazer que a igreja católica voltasse a ser como na época da igreja primitiva. Então, esse John Wycliffe, ele foi o primeiro. Ele é muito importante para o cristianismo. Por quê? Foi através dele que ele foi o primeiro passo, né, para a reforma protestante, com Martinho Lutero. Certo? Então ele fez os escritos, ele era professor da faculdade, ele fez os escritos, e os escritos dele começaram a correr. Certo? Por exemplo, você fala com a pessoa, uma coisa é você falar, eu estou falando com vocês aqui. Outra coisa é ter algo registrado. Por exemplo, aqui tem um vídeo. O vídeo, com o tempo, outras pessoas vão assistir esse vídeo. Ou, naquela época não tinha vídeo, então o cara... Então, ele passava os textos, aqueles textos iam correndo para outros lugares, além do que ele podia ir sozinho. Então, os textos de John Wycliffe começaram a correr, chegando até um lugar chamado Império da Boêmia, que é na República Tcheca. Ou seja, John Wycliffe, ele é inglês. Os escritos dele já estavam chegando na República Tcheca. Eu vi aqui no estudo, isso dá quase 1.500 quilômetros de distância. Sem uma época sem internet, sem rádio. Naquele dia, ou seja, o cara tinha uma inspiração, algo tão forte ali, que as pessoas começaram a levar os textos para outros lugares e foram alcançando outras pessoas até alcançar esse cara que eu vou falar na lição de hoje. Não tinha carro, já andava a pé, né? Tinha cavalo naquela A época. pé ou cavalo, ou de barco. Era o meio de transporte deles, era esse. Mas o que eu quero dizer? Ele estava impactando as pessoas. E, por exemplo, quando você impacta as pessoas, qual é a primeira razão das pessoas? Passar aquela mensagem para outras. Por exemplo, você aprende uma coisa. Eu estou estudando aqui, ou meu irmão está estudando desenho, ou alguma coisa. Ele aprende, ele vai querer passar para mim. Cara, olha a coisa maneira que eu aprendi. E é assim natural do ser humano. Então as pessoas ali começaram a ter uma outra visão da igreja católica e começaram a passar uma para as outras. Certo? Os textos de John Wycliffe começaram a ser corridos por parte da Europa. Tanto que chegou na República Tcheca, que não tinha esse nome naquela época. Era Império da Boêmia. Amém? Amém. Então eu botei aqui no texto. Na lição passada falamos sobre John Wycliffe, o primeiro reformador de uma série de muitos outros que foram surgindo, a fim de criticar a doutrina da Igreja Católica. Hoje começaremos a falar sobre alguns deles. Então eu botei aqui, ó. Os escritos de John Wycliffe realmente estavam chamando a atenção de muitos e sendo um problema maior para a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a ter esse problema. Por quê? Porque primeiro ela estava lá, no topo. Ninguém criticava ela. Todos que criticavam ela, eles matavam por heresia. Matavam não, torturavam primeiro para depois matar. Certo? Para quê? Para que outras pessoas talvez não ousassem ir contra ela. Era o monopólio ali da religião. Ali. Certo? Então, o povo começou a ter outra visão da Igreja Católica. A Bíblia fala sobre o anticristo. Então, o John Wycliffe
ele começava a mostrar para as pessoas que a Igreja Católica o Papa é o anticristo. Aí, hoje, eu falei na semana passada, eu vou repetir hoje. As pessoas ficam falando, a Igreja Católica é a Babilônia, o Papa é o anticristo. Isso porque vem de um que lá e vem de outro cara que agora, dos livros que estão na faculdade. Todas as doutrinas hoje, a pessoa pega, ela não estuda, ela pega de alguém, que vai repetindo. Ela escuta de alguém e vai passando sem estudar. Então, essa doutrina da pessoa que a Igreja Católica é a Babilônia, o Papa é o Anticristo, vem dessa época. E John Wycliffe, ele falava isso. Eu, particularmente, eu não creio que a Igreja Católica é a Babilônia e muito menos que o Papa é o Anticristo. Certo? Mas eu estou falando aqui no estudo porque isso aconteceu. Eles acreditavam que era assim. Amém? Então, os escritos dele começaram a correr. Chegaram até a República Tcheca, até um homem chamado João Hus. Algumas traduções dizem que o nome dele não é João, é Jan Hus. Certo? E quem é esse cara? Ele era um padre. Amém? Eu vou ter aqui, ó. Uma das pessoas que foram cativadas pelos textos antipapais foi Jan Hus, conhecido como João Hus também. Ele era um padre em busca da verdade que acabou sendo morto da igreja por causa da sua fé. Então esse cara, João Hus, ou Jan Hus, ele era um padre ordenado pela igreja católica. Só que ele era um padre sincero, era um padre severo que pregava a salvação. Amém? Só que um dia, por ele também trabalhar na faculdade, ele era reitor da faculdade, ele acabou, de uma certa forma ou outra, tendo acesso aos escritos de John Hus. E aí, o cara era padre, o cara estava no meio da igreja católica. E o cara descobriu ali os escritos de John Wycliffe, o cara começou a estudar, beber daquela fonte e viu, cara, eu estou dentro da igreja católica e o Papa é o anticristo. O cara era padre, o seu John Hus. Certo? O que John Hus ia fazer? Claro que o Papa não é o anticristo e nem a igreja católica é a Babilônia. Mas o cara acreditava nisso, sendo um padre. Imagina quando ele começou a descobrir. Eu não sei como a internet, nem o livro que eu li fala como ele descobriu os escritos de John Wycliffe, mas ele descobriu. Imagina a reação dele. Cara, a igreja católica o Papa é o anticristo? E agora? Ele era padre, o que ele ia fazer? E ele tinha se tornado para a igreja a cuidar de uma catedral que tinha lá. Ou seja, o cara era empregado da igreja católica, era padre. Amém? Amém. Isso é empregado mesmo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão hoje na igreja, recebem para ser pastor, recebem para ser líder, cuidar de uma congregação, mas só fala mentira. Daniel Mastral, ele fala que ele recebe alguns e-mails de pastores que é das igrejas que cobram muito dinheiro. E eles falam para Daniel Mastral, eu queria falar a verdade, mas se eu falar a verdade, meu salário acaba. Eles me expulsam da igreja e eu não tenho salário, eu tenho escola para pagar, meu filho tem isso. O John Hus, ele era padre. Ele podia fazer a mesma coisa. E eu vou receber da igreja mesmo, ó. E continuar contando as mentiras da igreja, ganhando dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Mas não. Ele, ardia nele, John Hus, a chama do evangelho, o princípio de fazer as coisas segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem. John Hus, ele queria falar a verdade para o povo. Sabe por quê? Porque ele sabia que se alguma coisa acontecesse com ele, Deus estava com ele. Ele era padre. Ele via que a igreja católica ali estava fazendo a vontade do diabo. Certo? Mas ele poderia ou continuar recebendo o salário dele sem receber perseguição e continuar lá, ou mudar tudo e contra a própria igreja para falar a verdade para salvar as pessoas. Porque as pessoas nessa época estavam indo para o inferno dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja perdeu o foco. Porque Jesus Cristo
morreu na cruz para nos dar comunhão. Comunhão é intimidade com Deus. Quando Adão pecou, a gente perdeu esse contato maior com Deus. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz, o contato voltou. Ou seja, hoje eu posso olhar para os céus, fechar meus olhos ou, abrir, ou deixar com os olhos abertos, tanto faz, e falar com Deus, e a minha oração vai até Deus. E Deus pode me responder. Por quê? Porque Jesus Cristo nos deu esse contato com Deus novo. Certo? Quando Adão não tinha pecado ainda, a Bíblia fala que Deus conversava com Adão todas as tardes. Certo? Eu não sei qual é a forma que Deus aparecia para Adão. Mas, hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Ele pode falar conosco todas as tardes, não todas as tardes, mas em qualquer hora. Mas por quê? Porque Jesus Cristo nos trouxe isso. Certo? Esse John Lewis, ele entendia isso, talvez. Oi. Não te interrompendo do estudo. Quando fala, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou. Cima abaixo. Ali, quer dizer que Jesus, com a morte de Jesus Cristo, né, o sacrifício dele, nós temos livre acesso a Deus, não é isso? Mas por quê? Porque o que tinha tão especial nesse véu? É um véu, o véu se rasgou de alto a baixo. E aí, o que tinha nesse véu tão especial? O poder de Deus. Não. Atrás do véu tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha o poder de Deus nela. Então o sacerdote, se ele estivesse limpo ali, ele poderia entrar, só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar e tocar na arca. Certo? Ou ele podia ser morto também. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou. Mas tem outra coisa interessante também. A arca sumiu. Desapareceu. E era assim, o sacerdote entrava no templo Não. para poder orar, ele tinha uma corda Eu amarrada sei. no corpo dele, porque se ele morresse, não poderia nem entrar dentro para tirar Então, o corpo dele. o que eu quero dizer com Ele isso? puxava com a corda. O que eu quero dizer com isso? Quando o sacerdote, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou e a arca dele sumiu. Então, aquilo mostra o quê? O homem não precisava mais da Arca da Aliança ou alguém que fosse especialmente lá tocar para falar com Deus, porque o acesso não estava mais restrito ao sacerdote, mas ao povo todo, ao mundo todo, aquele que quiser, claro. Amém? Então, John Lewis, ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele queria levar a verdade. É que eu falo, meu irmão, se você é um pastor, se você recebe da igreja, certo? Para falar mentira, meu irmão, faça como John Lewis. Faça a sua parte, fale a verdade. Porque Deus está contigo. Certo? Agora, não troque a sua salvação por um pago de mentira, não. Jesus fala uma coisa. Olha as aves do céu. Elas não trabalham, mas meu Pai alimenta elas. Se meu Pai, que é Deus, ali, Jesus falando, alimenta as aves, por que não alimentaria vocês, que valem muito mais que as aves? Eu falei muito esse versículo com meu pai, cara, né, quando a gente estava na prova. Falava isso e não gostava não. Quando a gente estava na prova, ele não entendia. Hoje, ele entende que era necessário a gente passar por essas coisas. Tudo que fala isso pra mim já. Então, alguém quer fazer algum comentário? Eu estou normal. Então vamos lá então. Vamos lá aqui, ó. Cadê? Ó, João Lewis, ele era um padre em busca da verdade que acabou sendo morto pela própria igreja por causa da sua fé. Lewis era um padre severo, mas também trabalhava como reitor de uma universidade. Ou seja, esse John Lewis, ele era um cara sério. Ele queria que as pessoas seguissem a Deus com sinceridade. Ele era um pouco severo. Ou seja, ele queria que as pessoas seguissem realmente. Ele não passava por na cabeça de ninguém. Amém? Amém. Eu botei aqui no estudo. Talvez foi pela universidade que o Ruth teve acesso aos escritos de John Wycliffe. Vamos deixar bem claro alguns pontos. John Wycliffe, ele era inglês. Nascido na Inglaterra em 1384.
enquanto John Hus nasceu no Reino da Boêmia, atual República Tcheca. Uma época sem internet, os escritos de John Wycliffe já alcançavam a distância de quase 1.500 quilômetros. Então, John Hus, não sei como, ele descobriu os escritos de John Wycliffe, que faziam coisas contra, que falavam coisas contra a Igreja Católica, incluindo que o Papa era um anticristo. Então, esse cara, John Wycliffe, ele influenciou muito John Hus, certo? A influência era tão grande, esse cara admirava tão, esse John Wycliffe, esse John Hus, ele admirava tanto, já pegaram ele várias vezes orando para Deus assim, ó, Senhor, quando eu morrer, eu quero morrer e ficar do lado de John Wycliffe. Eu quero conhecer ele na eternidade. O cara tinha admiração, ele falou, não, eu vou tanto desse cara aqui, dos que desse cara, quando eu morrer na eternidade, deixa eu perto dele que eu quero conversar com ele, eu quero conhecer ele. E tem gente que fala que quando a gente morre, a gente não vai lembrar do parente, não vai lembrar das pessoas. Eu já falei isso, cara, para as pessoas. Só que às vezes você fala para a pessoa e a pessoa não quer aprender, cara. É o cúmulo da ignorância. Ela sabe que está errada, mas ela não quer mudar de opinião. Ela quer continuar na mesma opinião dela errada. A gente vai lembrar das pessoas lá do céu? Hã? A gente vai lembrar das pessoas lá do céu? Claro! Pô, Jesus falou o quê, Jesus? Vocês vão sentar na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Ué, como é que eu vou saber quem é Abraão, Isaac e Jacó? Se Deus vai apagar a memória de todo mundo e ninguém vai saber quem é ninguém. Moisés e Elias apareceu. Moisés e Elias apareceram. Aham. Então, cara, são vários exemplos. Mas o Elias não morreu, mas Moisés morreu. Como é que Pedro sabia que era um que era o outro? Se Pedro nunca tinha visto dois. Também. Pedro nunca tinha visto Moisés e Elias, mas ele sabia que era um que era o outro. Tipo assim, ele não sabia, mas eu não sei se tinha pintura naquela época, ou ele aprendeu que aparecia assim, porque ele reconheceu Moisés e Elias, mas ele nunca viu. Aquela passagem do monte. Eu escolhi um livro do Mac Eu não sei. Da Mac Baxter. Não, tô falando que ele sabia. Aham. Foi Jesus não falou assim, ó, isso aqui é Moisés, isso aqui é Elias. Não, ele ficou Eu sabendo. sei, mas eu escrevi um livro da Mac Baxter, acho que foi o Mac Baxter que eu li. Que a pessoa quando está no céu, ela vai saber automaticamente quem é a pessoa. Sem falar nada. A pessoa vai saber quem é. Ela nunca vê a pessoa, eu sei que a pessoa. Como se ela conhecesse aquela pessoa há muito tempo. Eu acho que foi um livro do Mac Baxter por isso. Pode ser. Então, existem tantas coisas na Bíblia que mostram que na eternidade a gente vai reconhecer as pessoas. Eu não sei se o Rodrigo escutou, mas esse John Wycliffe, ele era tão... Não, esse John Hus é tão... Você ele pedia. Ele pedia pra Deus, eu quero conhecer Tô esse cara escutando, na eternidade. Amém? Você me pegou um café só. Então, o John Hus, ele entendeu, cara, a Igreja Católica, o Papa é o anticristo. Então, eles são do diabo. Mas eu estou aqui dentro. O que eu faço? Eu falo a verdade ou eu fico na minha ganhando dízimo do povo? Diferente dos pastores aí que ganham dízimo para falar mentira, ele falou, não, eu vou falar a verdade. Estou aqui em doer. E é isso, a gente tem que falar a verdade. Nós, como servos de Deus, nós temos que falar a verdade. Não, a verdade aqui é não omitir as coisas do Evangelho. Falar o que Jesus mandou falar, e não o que o homem mandou falar. Você é doido. Porque assim, no caso, você tem nada a ver, você ia perder a vida à toa. No caso, o cara era padre. O cara tava decidiu, pô, eu vou ganhar dinheiro aqui, todo mundo vai pro inferno, ganha dinheiro, o melhor é morrer e levar, tentava levar o máximo possível pro céu. É tipo isso. Entende isso aí? Sabedoria, né? Agora, gosta desse cara aí. Tem muito cara aí que... se como tu falou mesmo, falou. Se não fizer isso, eu tenho filho pra pagar. Ué, vai trabalhar, pô. Pô, tem dois braços, duas pernas. Ah, quer trabalhar. Então, quer ganhar dinheiro dos dízimos. Ou seja, praticamente aí pro inferno junto também. Pô. Você vê, tem muito cara que agora, ultimamente está fazendo um monte de vídeo no Facebook e mandando as pessoas compartilhar, fingindo que está falando. Eu poderia fazer isso aqui, mas não. Eu faço esse vídeo simples, às vezes tem 50 pessoas que assistem, porque ali, por mais que tenha 50 pessoas, elas estão sendo identificadas. Uma vez o tio dela falou pra mim que tinha um cara, um colega, aquele cara que é
É que tem um passo aqui, foi um amigo que tinha um colega dele que nunca tem nada com igreja com nada, mas falou, foi entrar na igreja aí e virar pastor pra ganhar dinheiro. Aí foi falei isso meu avô, aí falou pra mim, ele virou e começou a ganhar dinheiro. Nunca tinha nada com igreja, virou pastor, Ele ganha dinheiro. assim, vou entrar nessa igreja aí e vou ganhar dinheiro. Falou, nunca tem nada com fé com nada. Entrou, tá ganhando dinheiro. Tá, naquela época foi mim, tem mais de 10 anos. Enganando as pessoas. Cara, eu falo, o cara que é profissional da fé, o cara que é profissional da fé tá pouco se achando pra Deus, tá pouco se achando pra Espírito Santo, tá pouco se achando pra nada. Ele só quer ganhar o dele fácil, cara. Tipo assim, o que é mais fácil? Você ralar, pagar um dinheiro bom, ou fazer praticamente nada e ganhar 2 mil, 3 mil conto numa pregação? E é muito mais que isso. Não, 2 mil, 3 mil conto na igreja que eu era. Me falam que o cara ganhava por pregação. Uma igreja grande é 20 mil. Ah, pô. Mas eles estavam numa igreja, tinha um pregador pregando para lá, só que ele recebia, ele ganhava. Aí na hora lá do culto, o evangelista falou assim, irmão, vamos fechar os olhos. Todo mundo fechou, mas tem um irmãozinho que ficou com o olho aberto. Esse irmãozinho viu quando esse evangelista botou o dinheiro na mão dele. Cara, acontece muito, cara. Aqui não vou Aí falar da disse, dominação. não, o pastor presidente perguntou assim, quem que representa Jesus aqui? 2 pessoas da igreja não levantaram a mão, levantaram a mão. 2 pessoas não levantaram a mão. Aí ele falou assim, nem todos sentiram a presença de Deus aqui. Eu não levanto mesmo, não. Rodrigo vai. Eu não. Eu, se o cara estiver falando besteira, fala que não debochar. E o Maico que viu. O Maico viu na hora lá. O evangelista botando dinheiro na mão do outro. O que dá raiva desses caras, que eles além de ser falso profeta, ele se incomoda com a pessoa nossa que estão falando. Eles falam, eles mandam as porcarias, um lixo. Tipo assim, cara. Tipo, você fala uma coisa pra pessoa não acreditar, debocha, pode debochar à vontade, pô. O que é de Deus, o que prega pra Deus tá escrito. Aquele que veio o nome dele, aquele que fala por si mesmo, ele pega a sua glória, cara. Mas aquele que quer a glória de Deus, cara, não liga. Entendeu? Tinha um negócio de umas facas lá, com o vendedor de faca. Aí o Rodrigo falou assim, mãe, meia-noite, tem alguém vendendo faca em Campo Grande? E segundo o que esse cara falou, ele falou que passando, cara, olha a faca. Vendendo Tanto, faca. quem é que passa com bandeja faca, cara? Isso Camelô, meia-noite. não é doce, não é faca. Se fosse doce, tô vendendo cocada aqui, tô vendendo, não, é faca. Olha a faca, 10 conto. Vou comprar pra dar uma facada no cara. Ah, cara, corre, Leva mano. duas. Leva 2 facas. Vamos lá então. Vai, continua aí. Vamos lá. Então, ele começou a pregar contra a igreja, a visão de Oaklife dentro da igreja. O que ia acontecer em seguida? A igreja católica ia acabar sabendo disso. Primeiro deram aviso para ele, ó. Aqui, ó, o vídeo. E deram aviso para ele, ó. Não continue com essas pregações. Certo? Você acha que ele continua? Ele continua ou parou de não? Continua. Eu achei que continuou. Continua, se ele morreu, tu falou. Ele Tu continua. falou que ele morreu. Então ele continuou, pô. Ele continua. Certo? Correto. Só que não foi por conta disso que ele vai morrer. Ué, se ele pregava contra a igreja, o certo não era ele morrer porque pregou contra a igreja? Não. Foi por causa de outra coisa. Vamos lá. Alguém sabe o que é indulgência? É que quando o cara vende. Indulgência. O cara vende. Então, Negócio. indulgência Ele é pode um vender. documento que garantia a salvação para a pessoa. Então, o cara vendia isso. É. Isso eu sei, isso Então. aí. Mas eu não lembro o que era. Só sei que o cara ganhava troca. Foi por conta da indulgência que esse cara vai morrer, esse John Hus. Certo? Mas é que eu falo, a pessoa que ela faz o trabalho para Deus, certo? Ela morre, ela perde a vida dela ali, mas ela vira um martir. E o que ela fez vai servir de motivação, de incentivo para que outras pessoas possam continuar aquele mesmo trabalho. Tanto que o que o cara fez está aqui registrado na aula de hoje. Ele, John Hus, ele foi um grande colaborador para o Evangelho. Ele divulgou as ideias de John Wycliffe, que era fazer a igreja se tornar aquela igreja primitiva novamente. Como uma igreja humilde. Por exemplo, o estudo fala isso. Tinha até alguns quadros pintados de Cristo
que ele viu, ele queria ensinar as pessoas sem precisar de nem botar aquele estudo. Que o estudo aqui era uma coisa mais Mais básica. básica. Entendeu? Ensinava que os padres tinham aquela coisa de glamour, essas coisas assim, que Cristo não ensinava isso. Aquele luxo, essas coisas. É, Tipo uma celebridade. mostrava para as pessoas ser humilde. Não, E porque... o cara tinha muito estudo, hein? O evangelho é simples, igual o John Clive. Tinha o escrito dele, mas ele pregava simples. Não é aquelas pessoas que botam um anel lá de teologia, fez tantos cursos, e aí a pessoa, antes de pregar, tem que falar os diplomas. Doutorado mestrado. disso, não sei o quê, mas não bota a mão no demônio. Não cura inferno. Não tem uma revelação, não tem uma experiência com O Deus. inferno tá nem aí pra esse cara. É. Inferno. Porque os demônios só vão pra cima dos caras que dá dano na igreja. Agora É. o cara colabora com eles, cara. Mas tem igreja que fala aí que... Tem até festa pornô agora. Predestinada Tem para aqueles céu. eventos pra tu pornô? Tem. Tem pra versão que eu gosto Eu agora. sei. As missionárias vão tudo lá. É. Vão tudo lá sem roupa lá, vendendo coisa pra apimentar as relações. Isso é o diabo, cara. Vai ter igreja. Igual eu É, falei. esses pastores aí, pô. A igreja protestante hoje tá igual ou pior a igreja católica no passado, cara, dessa época. Amém? Só que não adianta. Aí aparece os pseudo-reformadores, que só falam problema, mas nunca solução. Não, falando negócio de pastor, eu fui botar o Blogspot ontem. Caraca, eu tinha recebido uns 10 comentários que eu aprovei de maçom me xingando. Os maçom falando. Os caras tudo me xingando. Os 10 comentários de maçom. Eu até escrevi disso, cara. Como é que sabe que fizeram maçom? Porque eu tenho um blog falando desde 2011. E tem uma postagem que é muito famosa. Que tá mais, tem mais de 100 comentários. Geralmente quando eu recebo, os maçons me xingando. Porque, assim, não todos, mas tem uns que me chamam de irmão. Porque vê que eu sou crente, inclusive pastor maçom mundial. Veio falar comigo. Da Mundial. Na época o mundial tava em alta. O cara sou da mundial, pastor. Porque fala que é o segredo. Que eu tô revelando o segredo, cara. É tipo assim. A função é que tipo, tem pastor maçom, ó. Minha função a minha intenção é, ó, cara, na igreja pode ter pastor, pode ser maçom. Só isso. Então tem maçom que pensa que eu sou maçom. Ah, que você pura lógica. Cara, eu nunca fui maçom não, cara. Tá, continua aí. Eu só lembrei disso agora. Que condição. Então vamos lá. O cara começou a pregar contra a igreja católica ali na catedral. Certo? E o povo começou a cair na dele. Começou a ver, cara, eu acho que os papas é um anticristo, o papa é um anticristo mesmo. Aí começaram a ter a visão de John Wood e John Clive ali, lá, na República Tcheca. Aí, a igreja católica adorava uma guerrinha. Lembre-se, cruzados da Inquisição, principalmente cruzados. Adora uma guerrinha. Aí os caras começaram a fazer negócio de indulgência. Agora as cruzadas. Aí, ó, vai ter uma guerra aí. Se você participar dessa guerra santa, nessa cruzada, a gente vai te dar indulgência. Tu vai pro céu, rapaz. Certo? Pô. Vamos lá aqui, ó. Cadê? Tipo, aquele cara aí, se eu morrer, pronto, eu tô segurado. É. No lugar bom. É tipo isso. Que os trouxa. Em 1411, ó, Porque só que das salvações é difícil. você falou de Bíblia. Em 1411, o Papa de Roma, João XXIII, proclamou uma guerra contra o rei de Nápoles. Aí falou assim, ó, quem aceitar o chamado de lutar na guerra, receberá indulgência. E aí tá salvo. Tá salvo. Ou seja, Bateu o martelo. tá salvo. Aí a pessoa não ensina, ó, a salvação é só em Jesus. Não é fazer a vontade da igreja. Porque já estava na mão do diabo, cara. Aí, o que acontece? A igreja católica mandou uns missionários lá da igreja católica chamar o pessoal da República Tcheca para lutar contra o rei de Nápoles. O que o povo fez? Não vou. Porque provavelmente falou assim, calma aí. Eu tô certo. John Hus falou que vocês são uma besta, vocês são anticristo. Então, eu não vou participar dessa porcaria. Tô ligando pra cá. Então, com a mente aberta. Estão ligando pra cá. 21, 26, 56. Alguém tá ligando pra tu. Não, depois eu vou. Agora... Tá, continua então.
Não, agora todo mundo atrapalhar. Internet Você para. nem quem é essa pessoa? Depois liga de novo. A vida é spam. Vamos lá então. Então, o Papa João III, o Papa João XXIII, proclamou a guerra. Mandou alguns missionários católicos lá na terra de João Luz, lá no Reino da Boêmia, que é na República Tcheca. O pessoal não quis, o povo, não vou. Só que esses caras, como o Rodrigo falou, esses protestantes, esses falsos médicos, falsos pastores, eles não aceitam ser contrariados. Então, e viu que o povo não estava indo na deles, eles pegaram os líderes daquele povo, eram 3, e mataram o cara escondido. Acharam um Senado lá, pegaram os caras na prisão e mataram os caras com represália. Ah, é? Você não vai não? Então vamos pegar os 3 líderes lá do povo lá, que era contra o projeto deles de ir pra cruzada, e mataram os caras. Só que o povo descobriu que mataram os caras na prisão, que escorreu sangue na barrada da prisão. O que o povo fez, o povão? O povão, meu irmão, invadiu a prisão, cara, e roubou o corpo dos caras mortos. Então decapitado, sem cabeça, se não me engano. Aí o povão foi lá, na prisão, pegou o corpo dos caras mortos, que os caras mataram da Igreja Católica, e enterraram como martir. Ou seja, como homens de martir. Aí, John Luz começou a ver, cara, se os caras foram contrariados, os caras vieram aqui para poder chamar a pessoa para cruzada, o povo não quis, os líderes do povo morreram, eu sou o próximo alvo. Porque eu vou descobrir que eu que estou, através do meu sermão, que o povo não quis. O que John Luz fez? Meteu o pé. Para onde ele foi? Foi para lugares onde ele estava protegido, mas continuou com o sermão. Certo? Por exemplo, se ele continuasse onde ele estava, ele ia morrer. E já era o alvo. A Igreja Católica tinha proibido, não continue com esse sermão. Mas no momento que eles foram lá, chamaram a gente para cruzada, e antigamente as pessoas iam, não foram, aí a Igreja Católica teve que matar, outros caras teve que matar, porque não aceitaram, e teve lá o povo descobriu tudo, ele era o próximo alvo. Amém? É. John Hughes, ele pregava, ele era conhecido como pequeno ganso de Deus. Amém? Não é o jogador ganso, não. Por quê? E outra coisa, repare nesse apelido, ganso. Ele tem muito a ver com a história da reforma. Presta atenção. Gente, vamos prestar atenção. Eu tô ouvindo, cara. Aqui, ó. Presta atenção. Sai um pouquinho, tem que jantar. Ah, agora todo mundo tem que jantar. Agora todo mundo. Depois. Ó, quem quer? Eu tô ligado. Pequeno canto de Deus. Olha aí o copo aí, cara. Tira aí, Juliano. Vamos lá. Quer assistir aula também, Belo? Ele tá à frente. Tá aqui na câmera. Cadê ele? Então, vamos lá então. João Rus, ele era conhecido como pequeno ganso de Deus. Antes que alguém pergunte, ele era chamado de ganso Que é alto. porque nasceu na cidade do ganso. Ah, tá. Ele é alto também, tá? É que eu pensei que era ganso porque é alto. Não, mas ele nasceu na cidade do O cara ganso. ser pescoçudo. Por isso que eu pensei desse apelido. Ele era alto, pode ser por isso, mas ele nasceu na cidade do ganso. A cidade nem existe mais, mas o nome da cidade é Cidade cidade do antiga ganso. mantém, pô. Tem Tá aqui. onde ficava assim? Eu botei aqui, ó. Os missionários do Papa mataram 3 chefes do povo, que foram presos secretamente por ordem do Senado. Porém, o povo descobriu e acabou invadindo a prisão onde estavam os 3 chefes mortos. Seus corpos foram capturados e enterrados sob o título de martir. Quando o Rus soube disso, descobriu o tamanho do problema que estava envolvido e seria obrigado a responder sobre isso. Ele teria que responder sobre isso. Assim sendo, saiu de onde estava e continuou suas pregações em outros lugares para sua própria segurança. Então, agora vai começar a perseguição para John Hus. Não foi simplesmente porque ele estava ali falando sermão de Igreja Católica, porque isso algumas pessoas também já faziam, mas não era problema, certo? Mas quando a Igreja Católica precisava de povo, de trouxas, né, para morrer pelo nome deles,
acho que não queriam ser salvos, Virar estatística. virar estatística, quando eles viram que o povo não quis e teve aquele problema todo, John Lewis foi obrigado a dar esclarecimentos. E ele não foi dar esclarecimentos. Porque senão, ó, esses esclarecimentos é igual o traficante quando vai chamar o cara lá na boca, lá, ó, vem cá dar esclarecimento, sabe que o cara não volta mais. Tu chama, não volta mais. Então, John Lewis foi chamado para dar esclarecimentos sobre a invasão do povo, a prisão para o Vaticano. Esse negócio do povo que invadiu a prisão para roubar os caras, ele foi dar esclarecimento. Ele foi convocado para dar esclarecimento, mas ele não foi. O mesmo não compareceu e foi excomungado da igreja. A partir dali, você não vai aparecer não? Então você está excomungado. Quer dizer o quê? Você está expulso da igreja. Você não pertence mais à igreja católica. Amém. Oficialmente ele não pertencia mais à igreja católica. Amém? Mas ele não parou. Tipo, ele perdeu o ganha-pão dele. Mas ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ele continuou pregando o evangelho puro. Não esse evangelho puro simples, que dentro que esse evangelho aí não é nada de puro simples. Os caras vão lá, leva cartaz, o show tem que acabar, cara. É a mesma coisa que eu vou lá no futebol, lá no jogo do Flamengo lá, os caras estão no Maracanã, botam a faixa, o futebol tem que acabar. Cara, isso aí é tirar no escuro, cara. Isso aí, cara. Isso aí é só poder se sentir melhor com os outros, cara. Exatamente. Eu vi os caras falando isso do Benrim, vem aí, botando o show tem que acabar. Bando de retardado, cara. As pessoas vão lá pra ver o negócio. Tipo, se eu vou pra um evento e eu quero ver um evento, você veja um retardado mandar uma placa dizendo pra ir no evento, qual é a chance de eu parar de ir? Não, acho que eu vou ver esse cara aqui que eu nunca vi na vida de não ir. A chance, cara, a chance é zero. Não tem como. Igual esse cara, perde tempo, cara. Ao invés de falar assim, ó, tenta ser uma pessoa melhor, sei lá, alimente, sei lá, botar, dê a esmola pra alguém que tá precisando. Uma coisa mais simples, cara. Então vamos lá então. Então esse John Lewis, ele não foi. Ele não foi, então ele foi excomungado. Então, mas ele não parou. Ele continuou ganhando seguidores, não usando mais padre. Então, John Lewis, ele divulgava o quê? Ele divulgava a doutrina que parte dos princípios de John Wycliffe. Então, com ele divulgando, fora que os escritos por si só já estavam correndo, aquilo já se tornou um problema muito grande para a Igreja Católica. Tanto problema que a Igreja Católica ela fez um concílio. Concílios são reuniões especiais para determinar coisas da igreja. Até fosse já. Entendeu? Mas quem está assistindo agora, então eles criaram um concílio para debater esse problema. Ó, pessoal, vamos fazer essa reunião para a gente ver como a gente vai acabar com esse problema. Por quê? Porque mais pessoas estavam entendendo que a Igreja Católica, o Papa, aliás, é um anticristo, então as pessoas estavam falando de a Igreja Católica. Estavam sendo contra. Isso é para o quê? O dízimo é para de entrar, as ofertas é para de entrar, e eles não iam continuar enganando as pessoas. Ou não, eles enganariam menos pessoas, porque as pessoas estavam já desacreditando na Igreja Católica. Porque antes não tinha outra alternativa. Ou a pessoa era católica ou era punida por herege. Mas como o povo não estava aceitando já ali, a ideia de a Igreja Católica é o... Soberana. Não, a Igreja Católica é o diabo, é o anticristo, e já estavam associando isso, a Igreja Católica estava perdendo poder. E eles estavam errados não. Por quê? A Igreja Católica, ela foi responsável por milhões de mortes, cara, nas cruzadas da Inquisição. Então, não era difícil a pessoa pensar naquela época que o Papa era o anticristo. Porque os papas daquela época fizeram coisas horríveis. Eles mandaram matar pessoas, mandaram torturar pessoas, tudo por ganância. Então não é difícil a pessoa pensar, esse cara é o anticristo. Fala de mesma coisa, um demônio. Heresia, heresia. Então vamos lá. Os hereges tinham que ser mortos nas fogueiras, né? Só que esse concílio, eles chamaram John Lewis para ir. John Lewis, vem cá conversar conosco.
Vamos lá, vamos debater esse problema aí. Nós precisamos de você. A outra pergunta. John Hus foi ou não foi? Foi. Eu acho que não. Você acha que Se não? ele morreu, ele foi. Foi. Foi? Se ele Vinícius, morreu, ele foi. foi ou não foi? Eu também não. Ele tá dormindo já. Meu Deus. Tá Misericórdia. descansado. Ah, é. Não, é quando acabar a célula. Aí, pum, É, acorda. desperta. Meu Ela Deus. Quer jogar? Meu Deus, uma disposição, que na hora de estudar, fazer as coisas para Deus, sem estar o desânimo, Porque trabalhou aí você nunca muito, cresce. tá Isso, certo. isso aí não é de mim, não. Isso aí é problema não. Mano, eu tô prestando atenção desde o começo, cara. É. Vamos lá então. Até quando eu fui na cozinha, eu tava ouvindo. Vamos lá então. Ele foi. Tô cansada. Tiago, se ele fugiu na primeira, como chamaram ele para dar esclarecimento do que ele do povo, por que ele vinha então nesse agora? Que é um evento muito maior. Porque eu achei que ele não tinha ido. Não, ele foi amparado por duas coisas. Certo? E quais são essas coisas? Primeira, ele acreditava que os membros que estavam no concílio tinham a mesma visão dele. Pô, acho que eles são, a Igreja Católica o Papa é o diabo. Então o John Hus, ele era padre. Então ele conhecia muitas pessoas ali no concílio. Então ele acreditava que aquelas pessoas tinham a mesma visão dele. E a segunda mais importante é, ele recebeu um documento do Imperador da Alemanha. Tipo, esse documento se chama salvo-conduto. Isso. O que isso quer dizer? Ele não podia ser preso. O Imperador da Alemanha não deixava ele ser preso em lugar nenhum. Ele tinha um documento que garantia a liberdade dele e ele não poderia ser preso. Então ele pensou assim, pô, Tô segurando, salvo. tô seguro, por quê? Tem um monte de cara que pensa que nem eu. Eu posso até juntar contra eles e mudar esse concílio. Segundo, eu tenho um documento aqui que não me deixa ser preso. Que foi me dado pelo Imperador da Alemanha. Então eu acho que eu posso ir e não vai acontecer nada comigo. Só que caiu na armadilha. Era Aracuca. Tipo, eles não fizeram, tipo assim, vamos lá. Foi uma armadilha, certo? Ah, mas ele não tinha um documento do Imperador da Alemanha que não deixava ele ser preso? O que você acha que fizeram? Rasgaram o documento dele? Revogaram. Não, revogaram poderia ser porque foi o imperador que colocou. Mataram o cara mesmo. O problema é o seguinte, ele tinha um documento amparado pelo imperador da Mas Alemanha. não podia ser preso, mas matar. Vamos lá então. Esses caras tem esse negócio não, cara. Ó, o cara foi. Talvez ele tinha as boas intenções, meu irmão. Mas esses caras são ruins, cara. Tanto que esses caras são tão ruins que na época das cruzadas, os muçulmanos falaram assim para os católicos, ó, vocês podem adorar Deus em Jerusalém. Não! Vou matar todo mundo. Aqui é a terra nossa, vocês são infiéis. Os muçulmanos, eles não queriam guerra com os católicos. Mas os católicos queriam guerra com os muçulmanos. Igual hoje. Hoje, o Porta dos Fundos fez aquele lixo lá de Jesus. Quem defendeu Jesus foi os muçulmanos. Eu vi o. Os crentes protestantes que tem um som, o reteté, ou defesa do evangelho, fizeram porcaria nenhuma. Quem foi defender foi o muçulmano. Eu vi o vídeo do lá com um muçulmano. Mas nos dias de hoje também não mudou muita coisa não, tá? Eles falam isso também. Hã? O irmão da igreja falou, a igreja falou, que ele tem uns parentes lá para de São Paulo, lá da Aparecida, falou assim, vamos sair daqui para fazer o evangelismo. O quê? Não, aí isso é outra coisa isso aí. Pode não, porque Isso é senão, outra coisa. senão eles se reúnem para cima da gente, eles até bate na gente. Mas porra, porque não mudou. Hoje ninguém católico não mata mais ninguém não, cara. Matar não mata, mas... Não, hoje não mata não, eles mudaram. Até o Papa pedir desculpa. A igreja lá mudou muita coisa, cara, hoje, cara. Perdão. A igreja católica foi mudando, a gente vai falar isso aqui na história da igreja, desde essa época dos reformadores. Assim que Martinho Lutero assumir a reforma, começar a reforma, vai ter a contra-reforma. Aí, a partir dali a igreja católica vai começar a mudar, repensar os conceitos dela. Na verdade a igreja católica vem mudando até hoje. Hoje agora eles têm algo que quer trazer o socialismo para a igreja católica, conhecido como teologia da libertação. Nem os católicos estão se isso, ou seja, a igreja católica
está sendo destruída de novo de dentro para fora. Estão colocando É um monte porque de o coisa esquerdista política entrou na no meio da católica. igreja católica. A esquerda entrou na católica. É a teologia da libertação. Daqui a pouco vai ter casamento gay na igreja católica, o Papa já até falou sobre O casamento Papa gay. argentino, cara. mesmo. Quer botar Papa argentino, cara? Daqui a pouco vai ter igreja Porra. daqui a pouco vai ter padre lésbica, essas mesmo. coisas, cara. Porque a igreja católica entrou Padre na lésbica. esquerda ali, ó. Feira, né? Teologia da Feira. libertação. Tem? Pô, padre lésbica. É feira. feira. Feira, porra. Sei lá. Mas isso aí sempre teve, gente. Não, oficialmente. Ah, Isso é- debaixo dos panos tem. Isso é preconceito isso aí. Não, as pessoas Isso é podem preconceito. falar Não, isso é que não preconceito tem. isso aí, cara, católico isso aí. Eu não vejo nada de errado com católico, cara. Também não. Tipo, esse negócio é conta do cara. Religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Só o mesmo não. Entendeu? Salva Jesus. Tipo, Não, Juliana, é o seguinte. tem muito crente aí que veio católico e não é de Deus. Não, tem aquela rixa ali, mas tem muito católico que ele é mais cristão que o crente. Evangélico. É, o crente Não, evangélico. e tem também muito crente católico. Lá na igreja que eu congregava tinha uma irmã. Cara, não importa. Que o sobrinho dela era padre. E o evangelista falou uma coisa lá, ela não gostou porque ela tinha um sobrinho que era padre. Cara, amar é Deus sobre todas as coisas para amar o próximo. Eu dou um mandamento. É. Isso aí. Não interessa se o cara é católico, se o cara é outra coisa não, cara. Entendeu? Então vamos lá então. O que eu tô falando aqui é a história da igreja católica, segundo óbvio de história. A história da igreja aqui tem que falar de a igreja católica, porque a igreja católica faz parte. E o cara protestante ou não gostando, a igreja evangélica veio da católica. É, ué. Certo? Porque se Martinho Lutero não tivesse feito a reforma, Ia ser outra. né? E nasceu outra. Porque a reforma. Nem Martinho Lutero queria dividir a igreja. Ele queria também, como reformador, Voltar. que a igreja voltasse. Mas como a igreja não quis, não a igreja, os líderes falsos não quiseram, Os líderes religiosos sempre Não quiseram. eles, os fariseus. aconteceu isso. Mas, de falar a verdade, mesmo que se Martinho Lutero conseguisse fazer a igreja voltar ao normal, Satanás ia governando de novo e ia dividir de novo. É. Não é a igreja que sou humana, é você e Deus. São as pessoas. Você pode ser católico e ter uma comunhão com Deus. Você pode ser católica, Seja evangélica, o que for. são rótulos, são instituições humanas. É, Certo? porque quando chegaram no céu, eles não Ninguém vai perguntaram que perguntar. religião fizeram na terra. Vai procurar Não. o número no livro, né? No Nem livro- denominação. No livro da vida. Nem denominação também. Nem- É, nem- se, nem- denominação. se o nome da pessoa estiver no livro da vida, vai ter livre acesso ao céu. Agora, Exatamente. se não tiver, né? E a salvação Hoje individual, vai perguntar, independente de denominação, independente de igreja, o cara é católico, evangélico, não, A salvação de é Deus. individual. Certo? Uma vez eu vi um pastor falando. Uma pessoa falou assim, eu tenho 18 anos de evangelho. Até parece que isso aí é tempo. Isso não quer dizer nada. Tem que ter tempo de igreja, você tem que ter. Você tem que ter uma comunhão com Tá, Deus. vamos lá então, vamos lá. Hoje, eu não vou falar como John Hus morreu, vou falar isso na próxima aula. Mas eu vou falar qual foi o plano que a igreja católica fez para anular o salvo-conduto que o John Hus tinha. Olha só como esses caras têm a mente do diabo, cara. Assim que o cara chegou lá no lugar que era Constância, era esse lugar chamado Constância, era o lugar onde estava o concílio. O cara não chegou, foi preso. Não chegou ali, pegaram o cara, agarraram o cara, está preso. E qual a condenação? Qual a acusação? Heresia. Sempre heresia, é. Mas o cara falou assim, eu não posso ser preso, porque eu tenho aqui, ó, o salvo-conduto do imperador alemão. Aí o que os caras fizeram? Não. Tá bom, tem. Calma aí. Vamos emitir um decreto aqui. Aí emitiram um decreto falando que o documento alemão não tem valor se for para um herege. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha o que os caras fazem pra vender o cara, mano. Diabólico, é. Tipo, eles querem ser um diabólico, cara. Tipo, Diabólico o mesmo. cara, mas eu tenho o documento Os caras aqui. criam lei, irmão. O cara não é? Então, Não, olha. o documento não tem valor para um herege. E o cara procurar de herege, perdeu o documento perdeu o valor. Não tentar atrapalhar, né? Deixa eu vou ter aqui, ó. A Igreja Católica, cadê, ó? John Hus foi preso imediatamente sob acusação de heresia, mesmo com o documento do imperador alemão. A Igreja Católica, para resolver esse problema, criou um decreto novo
que anularia o documento salvo-conduto que o Hus tinha. Nesse decreto, o documento John Hus perdia o valor na mão de herege. E como John Hus era considerado o decreto perdeu o valor. O salvo-conduto, aliás, perdeu o valor. Aí botaram ele. Esse é os caras que representavam Deus, né? Entre aspas. Botaram o cara numa prisão úmida, imunda, com uma comida muito ruim e em poucas quantidades. Ou seja, o cara, além de comer mal, comia muito pouco. Dava comida talvez um dia, uma vez por dia, eu não sei como. Aqui, o que eu li no livro diz que era poucas quantidades. Ou pode ser que dava comida para ele muito pouco. Em vez de dar uma comida completa, dá uma pedacinho de pão pequenininho, um suco, sei lá. Entendeu? Agora, tem o negócio do ganso. Eu falei, ó, John Hus era conhecido como? Ganso. Pequeno ganso de Deus. Yeah. Certo? Eu vou fazer na próxima lição, mas eu vou tentar aqui. Esse John Hus, por que ele acabou entrando na história? Não apenas porque ele fez, mas também porque ele profetizou a vida de Martim Lutero. A morte dele aconteceria 100 anos antes da vida de Martim Lutero e da Reforma Protestante. E ele falou... Ele morreu antes da reforma? porque isso aqui é antes da Reforma. São os reformadores. Ele falou assim, antes de morrer, eu não lembro as palavras aqui certas, mas ele falou, hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne. Referindo a Martim Lutero. Então as pessoas ficam, esse cara talvez ele é muito, não é famoso, não sei a palavra aqui, por causa dessa profecia também. Ele profetizou a vida de Martim. Talvez cheio do Espírito Santo, aí na hora da morte ali, o Espírito falou pela boca dele talvez. Ó, vocês podem, ninguém entendeu naquela época ali, mas Deus ele é dono da eternidade e do tempo. Ó, vocês hoje podem estar matando um ganso. Eu não sei se as palavras são certas, mas você pode procurar no Google. Mas, daqui a 100 anos, pode nascer um cisne. E vocês não vão conseguir pegar. Então, é mais ou menos essas palavras. Vai nascer um cisne? E vocês não vão pegar o cisne. O cisne, as pessoas entendem que é Martim Lutero. Isso que eu falei, ó. Fique ligado igual do ganso. Ele era conhecido como pequeno canto de Deus. Por quê? Porque nasceu na cidade do ganso. E também ele é alto. Pode ser, mas eu vi no livro não, eu vi isso no site. Que ele nasceu na cidade do ganso. Amém? E ele morreu na fogueira. Agora, eu não sei... Queimado. Mas como a gente leu na aula da Inquisição, nessa época também de Inquisição, provavelmente ele foi torturado para depois morrer na fogueira. E esses caras, né? Alguma dúvida? Aí, aí acorda. É assim, na hora de estudar, os negócios ficam assim, ó, não tem que dormir, não pode aprender nada. Aí quando acaba a aula, despertei, cara! Eu falei pra ele, não deita, esse sofá dá sono. Senta. Alguma dúvida? Eu não. Não, foi muito bom estudo. Amei. Primeira quinta-feira eu não vou poder assistir. Não tem problema. Meu blog tá lá, verdadescrito.com. Chega em casa, Tem eu todo vejo. estudo lá Eu escrito, vejo. que eu falei escrito. Eu já vi, chega em casa eu vejo. Então. Eu vou ver o celular do Roberto. Amém. Tem todos. Aqui, ó. Tô até por aqui, ó. Tudo no escrito aqui no celular. celular. Quinta-feira Certo? tu vai ver, não? Não, Alguma vou ver dúvida? as que o Thiago já Então eu passou. vou orar. Já vi. Vamos orar. Eu vou orar. E eu depois finalizo. Senhor, obrigado por essa aula, mais uma aula. Obrigado, Senhor, por causa desse estudo. O Senhor está me capacitando, Senhor, que esse estudo entrou desde a época de Jesus, entrou agora no ano de 1400, Senhor. E já consegui fazer quase 1.500 anos de estudo, Senhor, resumido. Me abençoe, Senhor. Não só o Senhor me capacite, porque se o Senhor não me capacitar, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. Abençoe todos que vão assistir esse vídeo, Senhor. E que eles possam aprender, que eu também continue aprendendo, Senhor. Para poder passar para as pessoas, Senhor. Não aprender pelo meu conhecimento pessoal e também aprender para passar para outras pessoas. Nos ensina cada dia mais. Esteja conosco, Senhor. Obrigado por essa cena, obrigado por essa aula. Obrigada, sim. Amém.